Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje falaremos sobre os livros que eu li em julho e os livros que entraram para a estante no mês de julho também. E bom, se você é novo aqui no canal, eu vou deixar aqui a minutagem se você quiser ir direto pro vídeo, porque antes eu vou dar uma palavrinha com o pessoal que já é aqui de casa, porque eu sumi de novo, né? Eu fiquei um bom tempo sem postar vídeo. E, bom, as últimas semanas também foram um caos. Eu acho que eu falei isso no último vídeo, né? Enfim, a minha rotina não tá sendo muito fácil pra conseguir gravar vídeo, e, enfim, tá tudo bem, assim, cansativo no geral. Então, eu tinha combinado, né, de deixar os vídeos quinzenais de 15 em 15 dias, e eu não consegui fazer isso na última quinzena, então faz um mês que não tem vídeo aqui no canal, tanto é que vai ficar um pouco estranho e isso tá me agoniando muito. Eu até pensei em não gravar esse vídeo hoje, gravar alguma outra coisa pra não deixar do jeito que vai ficar, mas não tem como, porque senão esse vídeo do apanhadão, assim, do mês, né, de julho, ia ficar muito atrasado e se eu não fizesse, também ia ficar faltando um mês do ano, então eu não ia gostar do mesmo jeito. Mas fazendo dessa forma, os dois últimos vídeos vão ser sobre os meses, né, do mês passado. O último vídeo que tem no canal, aliás, foi do mês passado, retrasado, de junho, e agora vai ter um de julho também, mas eu espero que isso não se repita, que o próximo vídeo eu consiga fazer na semana que vem de algum outro assunto, aliás, na outra, de algum outro assunto, porque eu tive alguns imprevistos, na verdade, nas semanas passadas, né? Como eu comentei com vocês, eu ia gravar os vídeos de 15 em 15 dias, então ia pular uma semana e eu ia gravar na outra, né, pra postar. Só que na semana que eu fiquei de gravar o vídeo, assim, tava caindo o mundo aqui na cidade, chovendo muito, ia ficar muito barulho no vídeo, tava sem iluminação nenhuma, então não tinha como. E como eu só tinha um dia na semana, eu só tinha aquele dia pra teste, né? Pra teste não, pra usar pra gravar o vídeo. Então, como não deu, eu acabei tendo a semana inteira perdida, não consegui reutilizar pra algum outro dia, né, pra gravar. Então aí não teve vídeo na semana. E na semana seguinte, a minha folga ainda era na terça, o dia do cinema, e eu tive que assistir Homem-Aranha. Eu fui, meu Deus, gente, precisava assistir Homem-Aranha. Então, eu também perdi a tarde de gravar o vídeo indo assistir Homem-Aranha, mas valeu a pena, me perdoem vocês. E se você não assistiu Homem-Aranha, vá ver e você vai me perdoar, porque o filme tá muito bom, assim, vale bastante a pena. Não me arrependo de não ter gravado o vídeo no dia do Homem-Aranha, porque valeu bastante. E, enfim, não é sobre isso o vídeo. Então, bom, foi basicamente por isso, imprevistos e outros compromissos, e aí no fim não deu pra gravar o vídeo no dia certo e nem a tempo pra, né, postar e não deixar passar da data. Vamos pros lidos de julho. E, bom, como é de julho, né, eu acabei de comentar que a gente tá quase na metade de agosto, assim, talvez eu não lembre bem sobre o livro, porque a minha memória é péssima, na verdade. Eu posso ter favoritado o livro, mas eu só vou lembrar do sentimento, eu não vou lembrar muito da história, de mínimos detalhes, ou enfim. Então, né, assim, não sufoque o artista, sabe aquele meme? Então é isso. A minha primeira leitura de julho foi Júlio César. Depois que eu percebi isso, eu rachei o bico, mas enfim, é uma coisa muito aleatória, né? Foi Júlio César, do William Shakespeare. E essa aqui foi uma peça bem diferente do que eu tava acostumada. Eu tava quase achando ela chata até o meio dela. Aí eu achei ela mais interessante. Mas assim, não dá. Eu sou completamente fechada com as comédias de Shakespeare. Eu acho que, assim, pra eu amar mesmo uma peça, não sendo uma comédia, só sendo Hamlet e Romeu e Julieta. É isso, basicamente. Tragédias foram as duas únicas que, cara, me pegaram muito assim, porque, nossa, são absurdas. Se você ainda não leu Hamlet ou Romeu e Julieta, eu sei que é super estimado, né? Tipo, super estimado não, mas são. Esqueci agora, são super hypadas, né? As duas peças, óbvio, meu, quem é que não falou de Shakespeare, falou de Romeu e Julieta ou Hamlet. Mas assim, elas merecem muito a fama que têm. Então, né, tem que ser explicado por que que é toda essa fama. E, assim, tá escancarado nas peças. Eu realmente não entendo quem diz que não gosta quando lê. Eu, pelo menos, gostei bastante. Tipo, realmente me surpreendeu, porque eu não estava esperando ler o que eu li, né, naquelas peças. Mas o assunto não é nenhuma delas, o assunto é
Júlio César. E é uma peça muito interessante, né, que fala sobre tragédia, sobre traição, na verdade, né, aliás, muita traição. E aqui que tem aquela frase famosa do até tu, Brutus, que é o amigo que apunhala, alerta de spoiler, Júlio César, né, ele meio que morre nessa peça, isso é um pouco óbvio, mas enfim. Então a gente tem ali um complô com algumas pessoas que achavam que Júlio César, que seria, né, o novo. Ai, não é rei, né? Obviamente não é rei. Imperador? Não tenho certeza agora se é imperador. Eu já esqueci desses detalhes assim. Eu sou meio ruim nisso. Mas enfim, achei essa parte da traição ali que ele tava percebendo um pouco do que ia acontecer. Eu acho que ele tava tendo ali um feeling, porque, não sei, ele tava tão calmo, né? Ele só falou até tu, Brutus, mas ele tava morrendo. O que que ele ia fazer antes disso? Poderia ter agido antes, né? Não deixar pra falar em cima da hora. Enfim. Mas a peça, no geral, eu achei que ia ter bem mais sobre Júlio César, né? Quem dá nome à peça. E foi um dos personagens que menos teve tempo de tela, porque, assim, ele não fala muito, ele aparece ali um pouco antes de morrer, ele morre e depois some, obviamente. E o Brutus, né, que é quem apunhala ele, tem muito mais atenção, né? Tem muito mais holofote nessa peça, porque a gente vai acompanhando todo o processo dele aceitar o que ele fez, dessa dualidade de saber se ele fez o certo ou se não, se estava na mão dele o poder de realmente escolher quem ia, né? Quem ia estar à frente, quem é mais preparado para estar à frente da cidade, porque senão ia ser ele, né? Não ia ser Júlio César e não ia ser ele. E se fosse alguém pior, né? Assim, quem ia assumir o controle, o comando. Então eu achei bem interessante o final, um discurso dele, pensamentos, enfim. Foi bem interessante, eu até tenho que reler, porque eu já não lembro de muita coisa, minha memória é realmente muito ruim, mas eu marquei aqui várias coisas porque eu vou anotando, e assim depois, quando eu vou vendo, né, eu lembro mais rápido. Então, é muito interessante, é uma peça curtinha, vale realmente bastante a pena. Eu lembro que eu li ela em coisa de uma semana, né, porque a minha rotina não é muito, não tem muito tempo pra ler, então eu não li muito rápido, mesmo sendo curta, mas se você pegar assim, tipo, com bastante tempo livre pra ler, você acaba ela em uns 2 dias, três, assim, no máximo do máximo, porque ela é bem curtinha e bem fluida, né? Peças, assim, são sempre bem fáceis mesmo. E a minha segunda leitura, segunda e última leitura de julho, porque, né, é um pouquinho maior, o livro é um pouquinho maior, foi O Cortiço, do Aloysio Azevedo. E esse livro me surpreendeu muito, 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 porque, ai, gente, eu amo literatura brasileira e a forma como o pessoal daqui do nosso Brasil escreve sobre o país. E, bom, assim, é sempre diferente, né? Porque eu realmente não leio tanta literatura brasileira como eu gostaria, ou como eu deveria, ou enfim, não leio sempre. Mas quando eu pego um livro, principalmente que é assim, tão não regionalista, mas que tem tantas características que a gente entende, é muito. Parece que você está lendo um livro de casa mesmo, né? Uma sensação muito boa. Tipo, só quem lê livro do próprio país, da própria língua, do próprio povo, entende. Porque a gente sabe, tinha, tipo, algumas partes que o Aloysio falava sobre alguns modos não, mas tipo hábitos do povo brasileiro, sei lá, por qualquer coisa boba que fosse, mas um café, tomar um café ou conversar com o pessoal na beira da calçada, 6 da tarde, quase anoitecendo, com pessoas, criança correndo pela rua e não sei, é um exemplo bobo, mas assim, coisas do tipo, sabe, que a gente que mora aqui sabe como é. E, enfim, são características poucas, mas que fazem a diferença numa leitura, né? Que a gente realmente se sente imerso na narrativa. E isso é muito interessante para fazer realmente a gente se conectar com a história em si, né? Mesmo que no contexto aqui da história do Cortiço não seja exatamente o contexto em que, por exemplo, eu estou inserida, mas que eu conheço por estar aqui no Brasil e, enfim, fazer parte, né, do país. Ahn, Aqui a gente tem o Cortiço, que era. Nossa, essa história aqui acabou comigo, tá? O final dela, meu Deus, eu acabei de lembrar. Porque fazia um tempinho que eu não via ele, né? Depois que eu terminei de ler, eu guardei ele na estante e não pensei muito sobre. Mas, nossa, muito triste. Muito, muito, muito triste mesmo, assim. Fiquei chocada
com o final desse livro. Eu realmente não esperava. Eu acho que eu nunca peguei spoiler, nunca tinha lido nada, nem visto nada sobre o Cortiço. Então eu não esperava mesmo que eu li. E eu fiquei bem triste, assim. Porque a gente tem um personagem, assim, que começa o livro, que eu já esqueci o nome dele, só um minutinho. Ah, o João Romão. E esse João Romão, aproveitador até o máximo. Ai, que ódio. Enfim, né? No começo do livro, ele tá ali tentando ajustar a vida, ganhar mais dinheiro, porque ele quer ter uma ascensão na sociedade, digamos assim, né? Quer ser visto. Ele tem um vizinho ali muito rico e ele vive roendo os dedos porque esse vizinho é rico e ele não tem tanto dinheiro, né? Até que ele dá a sorte de achar com uma mulher que estava a Bertoleza, é o nome dela. E aí, o João Romão, ele dá, assim, se encontra, um certo dia encontra com essa mulher, com a Bertoleza, que ela tava fugindo do seu antigo patrão, que ela era escrava. Então, ela tava tentando achar uma forma, né, de conseguir a liberdade dela, e ela tinha bastante dinheiro, ela já tinha basicamente conseguido, se eu não me engano, era metade, quase metade, mas ela tava no processo de conseguir a liberdade dela, e ela tinha um bom dinheiro já guardado, as economias dela juntadas, né, até que ela acha o João Romão, do jeito que ele é, né, assim, esperto e malandro, ele diz que vai ajudar ela a conseguir a liberdade dela e guardar o dinheiro pra ela, porque ela não vai gastar, enfim, né, aí com ele o dinheiro vai estar seguro, claro. E aí, acontece que beleza, os dois começam ali a trabalhar juntos, ela é livre e ele ali administrando o negócio, né, ele compra lá um terreno e começa a construir um cortiço, que seria mais ou menos um monte de apartamentos em não é condomínio, mas assim, é como se fosse, sabe? Só me vem em mente, é que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, só me vem em mente o cenário do Chaves com um pátio e um monte de casinhas, assim, né? Porque é basicamente o que a gente tem aqui na capa desse livro, nessa parte aqui de cima. Não sei se vai dar pra ver direitinho, mas enfim, é como se fosse isso, né? Um pátio e vários apartamentos, assim, ao redor. E aí lá tem esse cortiço, e ele vai alugando os quartos e vai chegando gente, ele vai ganhando, enfim, vai crescendo e ascendendo. E ao longo do livro, a gente vai vendo a narrativa de algumas das pessoas que moravam nesse cortiço, né? A vida de algumas dessas pessoas. E, nossa, é uma história atrás da outra, meu Deus. Quanto mais eu vou lembrando, mais triste eu vou ficando, porque a história. Ai, como eu passei raiva com esse livro. Gente do céu. Enfim. E aí, no Cortiço, aqui a gente vai acompanhando a vida de várias pessoas que moram ali, né, nos apartamentos, nas casas, no número da casa, né? E, bom, é muito interessante porque tem realmente muitas pessoas que a gente não imaginava que fariam o que fariam e elas fizeram. Então, tem alguns plot twists que eu não imaginava e que fez o livro, assim, crescer muito, porque eu realmente, nossa, quebrei a minha cara. Quanto mais expectativa a gente coloca, mais a gente quebra a nossa cara, né? Principalmente se forem homem. Fica aí um spoiler. E aí, ai, o final desse livro acabou comigo, principalmente por esse maldito João Romão. Porque, novamente, a gente vai confiar em homem? Fica aí a pergunta retórica, né? Enfim, nada contra, até tenho amigos que são. Mas o que vem ao caso é que gostei muito do livro, meu Deus, favoritei 4 estrelas e meia, depois de falar aqui que chorei, passei raiva, ódio. Olha só o quanto o livro está marcado, não me deixa mentir. Eu realmente, assim, nossa, gostei muito desse livro. Tem partes e frases que acabaram comigo, assim, muita gente sofrendo. Tem alguns personagens aqui que eu me apeguei muito e que eu fiquei muito triste com certos acontecimentos. Passei bastante raiva, como eu já falei, porque é um livro que a injustiça ela fica muito escancarada, né? Principalmente a injustiça pela questão do gênero. Considerando que é um livro do final do século XX, né? Claro, dá pra gente entender. Mas, enfim, ainda assim é coisa que deixa a gente bem irritada e se pensar sobre, né? Que mesmo que ainda aconteça muito, a gente vai evoluindo e às vezes andando pra trás e, enfim, fazer o quê, né? Não tem como ter o controle sobre todo mundo, mas ainda assim é um livro muito bom, indico muito, principalmente assim, para se você ainda não leu nada do Aloysio Azevedo, foi a minha primeira meu primeiro contato
Foi meu primeiro contato com a obra do autor, ainda não tinha lido nada dele. E gostei muito, é uma escrita muito fluida, muito fácil de entender, assim, nada de palavras difíceis, tipo, Machado de Assis. Não, assim, eu achei super tranquilo. E, nossa, é uma leitura imersiva, muito, muito imersiva. A gente fica ali torcendo pelos personagens, contra os personagens, odiando os personagens e amando algum dos personagens. Eu gostei bastante. E eu acabei esse livro, eu acho que, assim, faltando ainda uns 10 dias não, mas uns 5 dias pra acabar o mês, ou até menos. Menos não, ou até mais, porque eu lembro que eu ia me dedicar à leitura da Ilíada. Eu acho que eu tinha recém assistido a Odisseia, não lembro, e aí eu fiquei, nossa, no hype, meu Deus, porque eu não terminei de ler a Ilíada e a Odisseia a tempo, como eu tinha falado que eu faria, né? E, enfim, não deu. Mas aí eu voltei para minha leitura da Ilíada e eu consegui ler mais dois cantos depois disso. Eu li um canto no final do mês passado e li agora outro canto no final no começo, aliás, desse mês, né, de agosto. E agora eu cheguei no canto 9 ainda. Meu Deus, esse livro, ele é infinito. Parece que eu leio, leio, leio e eu não saio do lugar. Então, assim, eu não sei, eu acho que eu vou ficar o resto da minha vida lendo a Ilíada e talvez no pós eu leia a Odisseia, porque só pode. Enfim, e aí foi isso que eu li em julho, os dois livros e um pouco, um canto da Ilíada. Gostei bastante. Julho foi um bom mês. Não estou colocando muita expectativa, nem muita meta, assim, com relação à leitura, porque eu sei que eu realmente não estou conseguindo ler muito, não estou tendo muito tempo para ler e às vezes nem vontade. Eu tô tão cansada e exausta que eu não tenho, nem paciência para abrir um livro, porque eu sei que eu vou começar a dormir. Então, né, assim, acontece fases e fases. E agora a gente vai para os livros que chegaram por aqui no mês de julho. Eu vou começar com os recebidos de editoras, que são essa pilha aqui, e aqui os recebidos de outras coisas que depois eu vou falando. E eu não vou falar muito sobre as histórias, porque, sendo bem sincera, alguns eu ainda não dei uma olhada muito a fundo, né? Eu sei mais ou menos sobre o que que é, tenho interesse no autor e um pouco na história, então é isso. E como dá pra ver que é um monte de livro, eu não vou falar muito, porque senão o vídeo vai ficar com horas e horas. E a luz também tá acabando, e daqui a pouco eu tenho que ir pra. Eu nem tô com relógio. Daqui a pouco eu tenho que ir pra faculdade, então, enfim, né? Sem tempo, irmão. Aqui a gente tem. Foi meu recebido da Companhia das Letras do mês passado. Eu solicitei o do James Baldwin, Ninguém Sabe o Meu Nome. Depois de ler o Proclame nas Montanhas no começo do ano, eu adorei a escrita de James Baldwin, então assim, eu já fiquei com muita vontade de ler outra coisa dele. E assim que a Cia lançou, que ia lançar esse aqui, eu já fiquei bem curiosa. E esse aqui, principalmente por serem ensaios, né? Aqui a gente tem 13 ensaios, então, bom, eu gosto bastante de ensaios, são mais simples, mais fáceis de ler geralmente e estou bem curiosa para ler os ensaios do James Baldwin. Depois eu escolhi do Emmanuel Carrère, Cocós. Esse aqui é um romance dele e, bom, aqui diz que ele é até vencedor do prêmio Médicis. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, fiquei bem curiosa. É um livro um pouquinho maiorzinho e, bom, parece bem, bem interessante. Eu estou vendo um hype em cima desse autor, não sei se é porque a Cia tá lançando um monte de livro deles, um atrás do outro, e o pessoal tá lendo, mas muita gente falando bem dele, da escrita. Eu já estou aqui com 3 livros dele para ler, se eu não falha a memória. Eu ainda não li nenhum, mas eu tô com bastante curiosidade, e eu já tenho aqui na outra pilha um que vai ser com certeza o primeiro que eu vou começar dele, porque assim, eu tô bem mais curiosa. Depois eu recebi da LPM Poesia Inédita e Poemas Dramáticos do Fernando Pessoa. É um livrinho pequenininho de poesia dele. E eu fiquei bem feliz porque de poesia do Fernando Pessoa eu tenho só o a do Alberto Caeiro, se não me falha a memória. E eu já li alguns, nunca li ele completo, né? Mas enfim, aqui a gente tem mais, e poesia nunca é demais. Eu quero ter esse hábito ainda de ler mais poesia, então enfim. Da Dark Side, eu recebi 2 livros no mês de julho, o que eu fiquei chocada, porque fazia um tempinho que eles não me mandavam nada.
Eu recebi O Homem Invisível nessa edição absolutamente lindíssima. Nossa, eu fiquei muito feliz quando chegou esse aqui. Tava querendo muito essa edição. E eu quero muito ler esse livro, inclusive, né? Falam muito bem dele. E tá uma edição bem caprichada. Nossa, péssima pra mostrar, pelo amor de Deus. Tem uns desenhos mais lindos que o outro. E agora eu não vou conseguir achar pra mostrar pra vocês. Mas enfim, não deu. E eu recebi também uma antologia do gótico americano. Esse aqui tem uma antologia, né? Então tem vários contos góticos de autores clássicos, e eu fiquei bem curiosa. Autores como, por exemplo, Edgar Allan Poe, Herman Melville, Louisa May Alcott, que eu nem sabia que ela tinha textos assim mais góticos. Henry James, claro, né? Da Volta do Parafuso. H.P. Lovecraft, claro. Edith Wharton, também não sabia que ela tinha textos mais assim. Ahn, Nathaniel Hartshorne, não sei se é assim que pronuncia, e enfim, entre outros, né? Eu fiquei bem feliz com esse recebido, não estava esperando, e a edição também, como sempre, nossa, lindíssima, que eles capricharam bastante. Tem a fotografia dos autores nos textos de antes de começar, né? Tá bem bonitinho, não sei se vai aparecer, mas enfim. E por último, do recebido de editoras, nesse mês eu solicitei o Mané de Salomão, da Edmond Julius de Concord. Não sei se é assim que se pronuncia. Mas esse aqui eu fiquei bem curiosa, é um calhamacinho bem grandinho, e aqui atrás tem um pequeno blurb que diz: Este romance, escrito a quatro mãos, retrata o vai e vem de pintores por ateliês e exposições numa efervescente Paris, buscando um lugar no concorrido cenário artístico da cidade, oscilando entre êxitos e fracassos, esperanças e frustrações. Ali se desenrolam a história de amor do pintor Coriolis com a jovem modelo Manette, e os embates entre os sonhos do artista e as limitações da realidade. Fiquei bem curiosa e, nossa, as capas da editora Nesp nessas edições dos clássicos são lindas, né? Eu adoro essas edições. E, enfim, esses aqui foram os recebidos das editoras. E no mês de junho, eu, graças a Deus, fui duas vezes ao sebo, consegui ir. Até agora nesse mês não fui vez nenhuma, né? Mas enfim, fui duas no mês passado para compensar. E os livros que eu separei do sebo e achei, eu troquei, na verdade. Um deles eu comprei e todos os outros foram trocas. Algumas graças ao meu querido namorado, porque ele tinha alguns livros para trocar e aí a gente levou lá no sebo e ele deixou eu pegar os créditos para mim, livros para mim. Então, enfim, muito obrigada, meu bem, né? Estamos sempre aí ganhando livrinhos. O primeiro livro que eu peguei lá, que eu achei, foi o Adeus Columbus, do Philip Roth. Não sei se é assim que se pronuncia o nome do autor, mas enfim, eu tenho bastante curiosidade de ler os livros do autor, esse aqui, principalmente o. Eu tenho aqui já o Nêmesis dele, e tem um outro. Ai, eu esqueci, mas é um bem famoso dele, que eu ainda não tenho e eu quero muito ler, sempre vejo muita gente falando bem. Enfim, já tenho algum aqui pra ler também, algum outro, né? Eu já tenho um do Kazu Ishiguro. Eu consegui achar, nossa, eu fiquei muito feliz. Esse livro aqui era para eu ter lido no ano passado com o Clubinho da Paloma, só que eu não consegui comprar o livro a tempo. E aí eu também depois desanimei, não participei da leitura conjunta, mas Os Vestígios do Dia, do Kazu Ishiguro, aliás. E bom, depois de ver tanta gente, né, todo mundo que participou da leitura conjunta falando bem do livro, eu fiquei muito curiosa. Então não tirei o livro da minha wishlist e continuei atrás dele. Fiquei muito feliz de achar no sebo, porque aí, né, não paguei nada sobre, não paguei nada nele, né. Ai, pra minha querida faculdade, alguma coisa também, né, tinha que ter. Introdução à semântica. Eu nem sei por que que eu peguei esse aqui pra mostrar. Eu acho que ele tava escrito ali na minha agenda de livros que eu peguei no sebo, né? Entraram pra estante, e aí eu só separei e nem vi que livro que era. Mas enfim, não é literatura, é assunto que eu perco meu tempo de ler literatura lendo outra coisa. Mas enfim, não é perda de tempo, né? Estou ganhando conhecimento. Depois eu achei no sebo A Arte do Romance, do Milan Kundera.
E essa edição aqui é muito linda, eu gosto bastante dessas edições da Companhia das Letras para os livros do Milan Kundera, apesar de não gostar tanto do não do autor, na verdade, porque assim, eu gosto bastante da escrita dele, eu já li dele o A Insustentável Leveza do Ser. Não fui muito com a cara daquele livro especificamente, mas eu gostei bastante da escrita. E esse aqui, ele é um pouco mais fininho, né, menorzinho, então eu fiquei bem curiosa. Peguei também um do Ian McEwan. Eu tenho mais alguns livros também desse autor para ler aqui em casa e eu ainda não li nenhum, mas eu tenho bastante curiosidade. Esse aqui eu confesso que eu peguei porque eu achei a capa dele linda e conhecendo o autor, eu falei, bom, vai que o livro é bom, né? Esse é o Na Praia e é daquelas edições com a tag, né? Ele veio com marca-página, luva, tudo bonitinho. Esse aqui foi o que eu comprei no sebo, né? Foi um dos únicos que eu não troquei quando eu levei livros pra troca. Eu não troquei, eu já tinha comprado ele pelo Instagram do sebo, quando eu vi nos stories que eles postaram. E por último, mas não menos importante, eu troquei o Mar Morto do Jorge Amado, quase me fugiu o nome do autor. E, bom, depois de ler Capitães da Areia, né, obviamente fiquei super com vontade de ler qualquer coisa que esse autor tenha escrito. Adorei muito a escrita dele. E nesse aqui, muita gente falou que é muito bom, muito legal mesmo. Eu já vi algumas pessoas elogiando ele. E, bom, falaram que se acabaram também, adoraram, 5 estrelas, favoritado, chorei muito. Então, né, qualquer livro que tenha essa descrição, a gente tá indo atrás, porque gostamos de sofrer por livros. Então, enfim, esses foram os livros do Sebo do mês passado. E esses 4 aqui eu separei porque eu comprei na livraria, mas eu não gastei o meu dinheiro. Olha só que coisa boa. A gente ganhou lá no shopping uma premiação da loja que eu trabalho no shopping, né? E aí o shopping tem sempre campanha, tipo de final de ano, Natal, Dia dos Pais, não sei o que, né? O pessoal vai cadastrando lá e as lojas também têm campanhas internas do shopping. A nossa loja, graças ao bom Deus e a nós, ganhou uma campanha e aí a gente ganhou um voucher, né? Um vale lá que dá para usar nas lojas do shopping. E dividindo entre as funcionárias da loja, ainda ficou R$ 200 para cada e eu escolhi gastar os meus R$ 200 na Livrarias Curitiba. Então aqui foram os 4 livros que eu escolhi. O primeiro foi esse pequenininho que eu nem sabia que tinha, mas estava baratinho e foi para completar o valor que ficou. Então, né, valeu a pena. Ele é o As Aventuras do Senhor Pickwick, do Charles Dickens. Só que em 5 volumes. Lá só tinha o volume 1. Eu estou esperando chegar os outros volumes, aliás. Não, volume 1 não. Tinha o volume 1, o volume 3, e se não me engano ia vir um volume 5. Mas o volume 2 já estava esgotado e eu fiquei sem entender. Mas enfim. Agora estou aguardando o volume 2 e os outros volumes, porque eu até tenho esse livro aqui numa edição de sebo aqui em casa, só que ela é bem antiga e eu não sei se a tradução, a linguagem, né, tá das melhores. Então, uma tradução nova é sempre bom. Eu escolhi o Caderno Proibido da Alba de Céspedes. Alba de Céspedes é esse mesmo nome dela. E esse aqui, bom, muita gente fala bem dele, né? Eu fico chocada porque até agora eu não tinha ele e finalmente consegui. Eu dei prioridade. Tinha alguns outros livros lá na livraria que eu queria, mas esse aqui era um que quando eu bati o olho eu falei, nossa, eu já vi muita, muita, muita gente. Eu cansei de ver a capa desse livro no Instagram de tanta gente que já tava lendo ele e que só elogiava. Eu vi poucos comentários negativos sobre ele, pouco ou nenhum, porque eu nem me lembro agora. Mas, então, enfim, fiquei bem curiosa pra ler ele depois disso, né? Dessa onda do hype que teve. Agora já passou, eu acho. Não vejo mais tanta gente assim lendo hoje em dia sobre ele, né? Falando muito. Depois eu escolhi da Antofágica O A Morte em Veneza, do Thomas Mann. Essa edição aqui tá muito linda e eu fiquei muito feliz de conseguir pegar ela e não pagar nada do meu dinheiro por ela, né? Porque, convenhamos, né? Os livros da Antofágica estão meio carinhos, mas enfim. Vem o cardzinho aqui. Ah, ia abrir aqui pra mostrar, mas eu acho que nem vai aparecer, né? Ele é todo ilustrado, ó, essas edições, né? Ah, é que eu tô olhando ali por causa do espelho, tá? Tô vendo se tá aparecendo. Eu acho que tá. Enfim, essa edição é toda ilustrada. E, bom, lindíssimo, né? Eu acho que eu vou começar a ler o autor por esse.
Não, não, não. Eu vou começar Thomas Mann pelo Mário e o Mágico, né? Que já está separado da lista de 12 livros para ler em 2026. Agora que eu vi ele ali no carrinho, eu lembrei. Vou começar por ele mesmo. Depois eu leio Morte em Veneza. Também tenho bastante curiosidade com esse aqui. E por último, voltamos ao senhor Emmanuel Carrère. Emmanuel, né? Emmanuel Carrère. Já tinha esquecido o nome dele. E esse aqui com o Adversário, que é de longe o livro mais falado dele, que, nossa, Deus e o mundo falou desse livro no Instagram nos últimos meses, assim, desde que ele foi lançado, né? E só falaram coisa boa também, então eu, como boa Maria vai com as outras que sou, fiquei curiosa. E assim que eu vi ele lá na livraria, eu peguei ele pra mim também, porque fiquei bem animada. E principalmente com a história desse aqui, né? Eu vi algumas pessoas falando sobre o enredo, não vi muito, porque eu também não gosto de pegar muito spoiler ou ficar sabendo muito sobre, mas eu fiquei bem curiosa com o que eu ouvi. Então, enfim, acho que esse aqui talvez seja o primeiro contato com o autor que eu vou ter. Quero começar ele, eu acho que mês que vem. Não lembro para quando eu programei, mas eu lembro que eu fiz uma programação para alguns dos livros que entraram aqui, porque foi bastante, né, no mês de julho, e para não ficar todos guardados, eu quero começar algum pelo menos e sentir que a coisa tá andando. Então, enfim, e esses foram os livros que eu li em julho e que entraram para a estante no mês de julho também. Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de acompanhar o canal. Não desistam de mim, por favor. Eu vou tentar não sumir de novo e manter um pouco de constância por aqui, nem que seja quinzenal. Mas às vezes fica um pouco difícil e eu priorizo algumas outras coisas que tem que priorizar. Então o canal acaba ficando um pouco de lado, é meio que um hobby. E, enfim, não desistam de mim. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não esqueçam de deixar um like no canal, se inscreve, me acompanha lá no Instagram, que por lá eu sou um pouco mais ativa. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.